Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero aproveitar que você está de pé. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Glória a Jesus. No capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 18. Perdão, versículo 17 em diante. Mateus, capítulo 4, versículo 17 em diante. Aleluia. Quem achou de amém? Diz assim: a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. Amém? Pode se assentar. Eu quero glorificar a Deus por mais uma vez o Senhor nos dar uma oportunidade de estar ministrando a sua palavra. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, pastor Luciano. Eu me lembro que a primeira vez que nós viemos aqui, junto com um grupo de varões lá da Vila Martins, depois nunca mais a gente apareceu aqui, mas aprova o Senhor, depois de quase 3 anos, nós estarmos retornando aqui a essa casa. Eu me sinto honrado. Hoje retornando não só como um servo de Deus, mas como missionário. Isso me alegra, e tudo que eu ouvi hoje aqui sobre missões, eu estou saindo aqui renovado. Porque, como já foi falado, muitas das vezes você que se coloca na dispensação de Deus para fazer a obra do Senhor, muitas das vezes você é isolado de muitas coisas. Mas eu louvo a Deus. Louvo a Deus de ver aqui o pastor Rodrigo, sua esposa, sua família. Deus abençoe. Antes de nós irmos para o vale, nós estávamos ali na Cidade Nova. Ficamos 3 meses. E eu falo para minha esposa que foi o período de experiência que Deus nos deu. Foi um período de lutas, de provações, mas que Deus nos aprovou ali na Cidade Nova. E quando nós saímos, o pastor Rodrigo foi para lá, ficou também um período ali, e hoje está aqui. Eu glorifico a Deus pela vossa vida. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Ela foi o canal de Deus de nós virmos para o campo de Sorocaba. Eu era da Assembleia de Deus em Campinas, e ela me apresentou esse ministério. Eu digo, eu me apaixonei. Sou apaixonado pela minha igreja. Sou apaixonado por missões, porque eu sou filho de missões. E tudo que eu falar aqui nesta noite, irmão, não é de mim mesmo, mas são experiências que nós estamos vivendo ali no Alto Vale. Porque Deus, Ele dá experiência para cada um de nós, da maneira que Ele quer. E muitas das vezes, algumas experiências são experiências que deixam marcas. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe ainda está um pouco enferma, quase não podendo andar, mas eu falei para ela: a gente vai lá para Sorocaba ministrar a palavra. Ela falou: hoje eu vou. E ela está aí. Deus abençoe minha mãe. Se não fosse ela, através das orações, nós nunca chegaríamos aonde nós chegamos. Então eu já deixo uma palavra para os filhos: honre seu pai e sua mãe, para que na terra você tenha longevidade de vida. Amém? Irmãos, eu quero rapidamente falar um pouco do que Deus está fazendo através dessa palavra na nossa vida. Para quem não nos conhece, nós éramos obreiros ali em Vila Martins, em Itu. Minha esposa nascida e criada em Vila Martins. Fazem 5 anos que nós estamos casados.
Faz 2 anos e 6 meses, fez agora, dia 2 de dezembro, 2 anos e 6 meses que estamos ali no Alto Vale. Deixamos tudo, foi por isso que Deus me colocou essa palavra. E quando Ele chama Pedro e o seu irmão, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Para quem não nos conhece, minha esposa tinha um salão de cabeleireiro montado ali em Itu. Eu faziam 8 meses que eu estava trabalhando numa empresa de segurança, num lugar tranquilo, sossegado. Pensa um lugar que você só ouvia barulho de bicho, no meio do mato, trabalhando de vigilante, sossegado. Aí um dia Jesus resolve nos escolher e fala assim: olha, vou levar vocês para um lugar, porque foi bem desse jeito que Deus fez conosco. Deus usou o pastor Leonei, nos chamou ali na nossa sede, quando fomos para Palmitalzinho, e Deus tem feito coisas grandes, porque quando você deixa Deus agir na tua vida, quando você abre o teu coração para a obra missionária, Deus Ele começa a fazer por você. Nós saímos daqui, eu nunca tinha visto ou ouvido falar do Alto Vale. Eu sou nascido e criado em Campinas, então eu conheço bem Cidade Grande. Viemos para Itu e Deus falava conosco sobre a obra missionária, mas nós nunca imaginávamos que nós iríamos para um lugar tão longe. Quando chegamos em Palmitalzinho, eu falava para minha esposa: já chegando? Já estamos chegando? E o GPS dava 15 quilômetros, mas esses 15 quilômetros nunca chegava. Dava 5 quilômetros, mas não chegava. A estrada, para quem não conhece lá, a estrada era ruim. Você andava de 10 km por hora e ainda caía em alguns buracos. Hoje, graças a Deus, o asfalto está lindo. Você pode ir lá e em menos de 2, 3 horas você chega em Palmitalzinho. Pastor, mas aonde é Palmitalzinho? Quando você chega em Apiaí, você vai 45 quilômetros para dentro do mato, aí você vai encontrar o distrito de Palmitalzinho. É o último bairro de Apiaí. Chegando ali em Palmitalzinho, você vai ver uma igreja pequena, um terreno grande, mas uma igreja pequena. E quando chegamos lá, Deus Ele falou conosco que Deus tinha um tratado com as nossas vidas, porque a gente pensa e a gente quer que Deus vá nos usar para abençoar outros, mas primeiro Deus tem que curar a gente. Muitas das vezes a gente quer o quê? A gente quer adorar Deus na nossa sede. Por que não? Para nós que pregamos, qual é o pregador aqui que nunca vai dizer: eu sonho em pregar lá na sede? Qual o levita, o cantor que nunca pensou nisso? Então a gente tem sonhos. E o nosso sonho, quando nós estávamos aqui, era: Deus, eu quero fazer a tua obra. E nós fomos, quando chegamos ali, uma igreja, eu estava falando com o pastor Luciano, um pouco menor do que essa. E chegamos ali com 5 pessoas, 5 crentes. Nós assumimos um período difícil da igreja. Tínhamos acabado de sair da pandemia e a esposa do pastor antigo tinha acabado de falecer. Então imagina você pegar uma igreja onde não tinha obreiros de púlpito, onde não tinha diácono, não tinha diaconisa. Aí eu olhava para minha esposa e falava: filha, você vai pregar hoje? Ela falava: não, eu vou continuar sendo igual lá na Cidade Nova, eu vou louvar, passo os hinos da harpa, eu vou louvar, mas não passa para mim pregar. O tempo passou, passaram-se 1 ano, e eu falava: Deus, o Senhor precisa fazer algo na igreja. Na primeira semana que estávamos lá, quando nós deixamos tudo, que o nosso pastor presidente falou: olha, vocês têm 7 dias para terminar tudo que vocês têm aqui, lá em Itu, e vocês pegam a mudança e podem ir. E ele fez uma pergunta para nós: vocês têm filhos? E nós falamos: ainda não, pastor. Ele falou: pois bem, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter vários filhos. E isso alegrou o nosso coração. Nosso pastor, vice-presidente, pastor Mazinho, olhou para a gente
e falou assim: olha, lá vocês não vão ter dificuldades, porque quando chegar lá o povo é um povo amoroso. E eu estava vendo aqui algumas coisas escritas, e algo que me chama a atenção é o amor. E os jovens aqui falando sobre o amor nessa peça, porque a primeira qualidade de um crente, de um missionário, é ter amor pelas almas. Nós chegamos lá e, como eu disse, 5, 6 pessoas na igreja, e a primeira coisa que falaram para nós, nos abraçaram, louvaram a Deus pelo pastor que estava chegando. Não, olharam para nós e falaram assim: a nossa sede não tem mais pastor para mandar aqui para o Alto Vale? 2 jovens. E o primeiro baque nosso, eu falei: Jesus, o Senhor me tirou de lá para vir para cá, para passar por isso. E o Senhor só falava para nós: segue-me. 1 ano se passou. E eu sempre conversando com o nosso pastor Mazinho, e ele sempre falando: olha, traga o povo para junto de você. Mas aí eu li aqui também sobre fé, que nós temos que ter fé. E algo que me chama a atenção sobre missões, porque não é só você amar, é você mostrar esse amor, não só por palavras. Falar eu te amo é muito fácil, falar eu amo a obra missionária é muito fácil, mas se você deixar tudo, igual Pedro, deixou rede, deixou anzol e começou a seguir o mestre. Eu não sei o que eu e você viemos aqui hoje, mas Deus, Ele está falando conosco. Não é só o Alto Vale que precisa de você, a rua da tua casa precisa de você, os teus parentes precisam de você, porque antes de nós sermos missionários lá, eu fui missionário dentro da minha casa, porque antes de eu me casar eu tive que ganhar minha esposa para Jesus. Tem gente que acha que ser missionário é só o homem ser derramado na cabeça, você ser enviado. E alguns lugares estão desconfiando de alguns missionários, porque acham que missões é você ir, prega aqui, semana que vem prega ali, outra semana prega lá. Não, irmão, isso aí é ser itinerante. Ser missionário é você dar sua vida por alguém que está precisando. A Cássia, quando conheci ela estava fora da presença de Deus. Ela bebia, ela se prostituía. E quem falou dela para mim? A minha sogra. Falou: pastor, ô irmão, fala da minha filha está afastada. Minha filha está longe da igreja. Fala de Jesus para ela. E Deus colocou no meu coração ganhar ela para Jesus. Só que nós sabemos que ganhar uma pessoa que já era crente, que se afastou, que conhece da Bíblia, é muito mais difícil do que você ganhar alguém que nunca aceitou a Jesus. E eu mandei uma simples mensagem para ela: moça, jovem, paz do Senhor Jesus te ama. E a resposta que veio dela era: eu não caio nas conversas da minha mãe, porque eu não quero acabar com o teu ministério, eu não quero ser crente. Eu estou muito bem bebendo a minha cerveja, eu estou muito bem indo para os bailes funk, eu estou muito bem na vida que eu estou vivendo, eu não quero atrapalhar a tua vida. Eu falei: mas quem disse que eu quero você? Eu quero apresentar Jesus para você. E eu acho que isso foi um anzol, porque um mês depois ela estava na Vila Martins, pedindo para o pastor Guilherme naquela época. Ela chamou o pastor Guilherme: vem aqui.
Eu preciso voltar para Jesus. Porque eu estou namorando com um pastor lá de Campinas. E eu nem sabia que estava namorando com ela. E se eu não voltar para Jesus, ele não vai casar comigo. E isso eu não sabia. E o pastor Guilherme, muito sábio, falou: tudo bem, você vai voltar para a presença de Deus. A igreja se alegrou. E ele falou: daqui uma semana, pede para ele vir aqui. E quem conhece o pastor Guilherme sabe, né? Eu cheguei em Vila Martins, conversei com ele. E a única palavra que ele me disse é: cuida da minha filha. Porque você ganhar aqueles de fora é muito bom. Eu fiz uma contabilidade lá em Palmitalzinho, só esse ano 16 almas aceitaram a Jesus. Só esse ano. E eu falei para Deus: Deus, eu estou falho porque nós precisamos de mais. E os nossos pastores aqui, falando sobre a obra missionária, nós temos mais ou menos por baixo 4 igrejas fechadas no Alto Vale, porque não tem alguém que se disponha a ir. Uma igreja, o meu sogro dirigiu há 20 anos atrás, a igreja de madeira ainda, um terreno grande, próximo à Barra do Chapéu, quem conhece. Uma igrejinha de madeira fechada, parada, porque não tem obreiro querendo ir. E meu pastor, me perdoe dizer, amigos que batiam nas minhas costas daqui, falavam: olha, quando você for para lá, conte comigo, cuidado, porque quando Deus te enviar, é você e a sua família. Porque quem escolhe fazer a obra missionária, já foi falado aqui, muitas das vezes é isolado. Você não vai ter muitos amigos, porque muitos só querem os holofotes. Mas você descer dentro de uma casa, como foi falado, mostrado aqui, e lá nós temos uma senhorinha chamada irmã Oscalina, 93 anos de idade. Ela já não consegue andar mais, mas todos os meses que a gente vai levar ceia para ela fala assim: pastor, eu quero ir para a igreja. Pastor, me leva para a igreja. E um desses dias, no nosso congresso, eu falei: Cássia, a gente tem que pegar a irmã Oscalina e trazer ela para a igreja. Ela precisa vir para o culto. Ela foi, fomos buscar ela, buscamos ela de carro, ela andando bem devagarzinho. Quando nós fomos levá-la, as pernas dela já estavam duras, não conseguia andar. E a minha esposa, que é uma guerreira, e você vai entender por quê, pegou ela no colo. É uma senhorinha bem magrinha. Pegou ela no colo e pensa uma senhorinha que dava risada e falava: me solta, eu consigo andar, eu vou indo para minha casa. E a casa pegou ela no colo e falou: não, eu vou levar a senhora até lá. Levou ela na casa dela, uma senhorinha que é a primeira membro lá de Palmitalzinho. E nós, muitas das vezes, a gente tem força, a gente não tem dores, a gente tem tudo e a gente esquece do culto. Lá a gente não tem shopping, lá a gente não tem McDonald's, lá a gente não tem hospital. A gente reclama de ficar 2 horas na fila do hospital, mas lá a gente não tem nem hospital. Para ir para o hospital, 45 quilômetros até Apiaí. O nosso posto de saúde ficou 3 meses sem médico, e todos os meses nós precisávamos ir até Apiaí para pegar uma assinatura de receita. Lá nós
nós não temos lanchonete no bairro. Lá nós temos várias mercearias, nós não temos um mercado grande. Aqui a gente sai do culto 8 horas, 9 horas, passa na padaria, compra um pão, mortadela e vai para casa. Lá 7 horas da noite está tudo fechado. A gente reclama, às vezes, de comer uma pizza só porque tem alguma coisinha. Lá a pizza é R$50, só calabresa. A massa feita de pão. A gente, muitas das vezes, quando estamos na cidade grande, eu digo isso por mim, quantas das vezes morando em Itu eu reclamava: olha, esse ônibus que está demorando, lá não tem ônibus. O ônibus passa às 7 horas da manhã, vai para Piaí e só volta 1, 2 horas da tarde. Se você perdeu, táxi de Apiaí até Palmitalzinho, R$100. Mas a gente está lá dando glória. Nós fomos para lá. E eu acho linda a história de Pedro, porque quando Pedro deixou tudo e resolveu seguir o mestre, o Senhor disse a ele: eu vou te fazer pescador de homens, eu vou te dar uma obra na tua mão, meu filho. Aí eu acho lindo que a história vai dizer que Pedro vai passar por momentos que para muitos de nós, sabe o que a gente fazia? Esse aí não merece estar no ministério, vai embora, sai daqui. Mas Jesus olhava para ele e dizia: tu me amas? Quantas das vezes, nesses 2 anos e 6 meses, a gente olhar para pessoas e pessoas dizer para mim e para minha esposa: eu não gosto de você. E sabe o que a gente faz? Eu te amo em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que Pedro, em certo momento da história, depois do Pentecoste, Pedro ele começa a pregar, começa a ganhar almas. E aí o concílio vai chamar ele e convidar eles para uma reunião. E essa reunião vai dizer: olha, vocês não podem mais pregar sobre esse Jesus. E a história vai dizer que se levanta um homem por nome de Gamaliel e vai dizer: não toca neles, hein? Cuidado. Não toca neles, porque se essa obra for de Deus, vocês vão tocar em pessoas erradas. Aí a Bíblia vai dizer, eu acho lindo o texto, que eles vão chamar os discípulos novamente. Pedro está lá, e eles vão pegar os discípulos e vão dar uma surra e vai mandar eles embora. E a Bíblia diz que eles, os discípulos, se alegram com aquilo, por terem apanhado por causa do Evangelho de Cristo. Irmão, nesses 2 anos e 6 meses que estamos lá, alguém olhou para mim e falou para a igreja, e lá é um bairro muito pequeno, tudo que acontece o bairro todo fica sabendo. E foram falar: olha, o pastor de Palmitalzinho está bebendo. Bairro pequeno, os irmãos vieram: pastor, o que está acontecendo? Olha, lá no início do bairro estão falando que o senhor está bebendo. Eu falei: como que é? Eu nunca coloquei uma gota de álcool, mas da onde saiu? E eu fui no lugar da onde saiu, porque quando acontece alguma coisa, você não tem que deixar passar, tem que resolver, porque é a tua vida que está em jogo, é o teu ministério que está em jogo. E ainda mais nesses lugares pequenos, a fofoca faz assim, ó. E antes de acontecer isso, eu fui na pessoa. Falei: meu irmão, mas o que está acontecendo, meu amado? Eu fiquei sabendo uma conversa assim. Não, pastor, porque lá ninguém tem nome. Eu sou pastor, ela é a esposa do pastor, e o menininho que a gente está quase ganhando é o filho do pastor. Então tudo lá gera nisso, o pastor da igreja. Quem sabe nós aqui
no Jardim Amaro, em Sorocaba, a gente possa andar do jeito que a gente quer. Mas quando você vai para a obra missionária, ou você é crente de verdade, ou não é. E aqui eu sei que o pastor Luciano, os obreiros ensinam certo. Você tem que ser crente, andar debaixo da palavra. E a pessoa falou: não, pastor, é que aquele dia que o senhor veio comprar o suco da uva, eu falei: pera aí, irmão, eu vim comprar o suco da uva, eu bebi alguma coisa? Não, é que fulano de tal. Aí eu fui no fulano de tal, na igreja. Tem gente que acha que a igreja, e essa era a minha visão da minha esposa, a igreja do Vale é um povo mais simples, mais humilde, mais sofredor. Eu fui pro irmão: ô irmão, você falou que eu tomei lá. Ô pastor, me perdoe, é que eu vi o senhor com o suco da uva e eu falei. E o problema é esse, que a gente fala sem pensar. Tem almas lá em Palmitalzinho que foram embora da igreja por causa de pessoas que não tiveram amor. Só por uma simples tatuagem que a pessoa tinha no corpo, alguém olhou para ela e falou: você tem que estar lá fora da igreja. E a gente estava em Sorocaba. Aí a jovem liga desesperada: pastor, eu não vou mais na igreja. Por quê, minha filha? O que aconteceu? Não, é que fulano de tal falou que eu não posso ir para dentro da igreja desse jeito. Eu tenho que me cobrir até os pulsos, eu tenho que me cobrir até os pés e até a minha cabeça, se preciso. Por quê? Porque você tem tatuagem. Essa jovem tinha acabado de voltar do mundo. Essa jovem tinha nos dado um pote com 3 guias do centro de Umbanda. Ela falou: pastor, eu não quero mais isso. Aí, por causa dessa atitude dela, os pais brigaram, expulsaram ela de casa. E a igreja que estava adormecida falou: não queremos você aqui. Ei, cuidado. Cuidado o que você fala para alguém que está vindo para a igreja. Nós temos pastor que ensina a palavra. É a palavra que vai libertar, é a palavra que vai transformar, é o Espírito Santo que vai convencer a alma para ser limpa. Essa jovem foi embora do bairro, foi embora da igreja. Alguém falava: eu falei, ela não ia ficar firme na igreja. Quando foi semana passada, nós estávamos fazendo uma live, agradecendo a Deus pelo congresso que nós tivemos em novembro. E a jovem clicou lá: pastor, eu estou firme na igreja, eu estou em Angatuba. Na semana que passou, no dia 30, eu fui pregar em Angatuba. No dia antes, ela estava lá louvando a Deus com os jovens. Vale a pena você orar por alguém, vale a pena você chorar por alguém. Pastor, mas meu filho, minha filha, alguém da minha parentela não quer saber de Jesus. Continue orando, continue consagrando a tua vida, continue jejuando por ela, porque uma hora vai chegar. E na hora que Deus preparar, na hora que Deus pegar essa pessoa, vai trazer na presença dele, ela vai voltar, ela vai aceitar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas tudo é no tempo. E a Bíblia vai dizer que Pedro ele apanha e ele se alegra. Mas um fato que aconteceu lá, isso não é testemunho dos outros, é testemunho nosso, por causa de uma jovem que armou uma calúnia dentro da igreja. O tio dessa jovem veio até mim e queria me bater.
E os nossos obreiros lá são bem Pedro, antes de se converter. Qualquer coisa era na espada. E esse jovem veio até mim, armou o soco, e os obreiros levantou e falou: pastor, se ele relar no senhor, a gente debulha ele. Eu falei: calma, Pedro, precisa não, fica em paz. São momentos que a gente passa no vale. São momentos que a solidão às vezes bate e a gente quer vir embora. Mas o amor pelas almas fala mais alto. Por que eu falei que minha esposa é uma guerreira? Porque nesses anos que ela trabalhou de cabeleireira, ela adquiriu uma doença, uma enfermidade, chamada síndrome do túnel do carpo. E juntamente dessa, uma outra doença, polineuropatia aguda. Hoje mesmo, ela vinha no carro e a mão dela não abria. Eu dirigindo e ela mostrando assim. Eu falava: abre a mão. Ela falava: não dá. E eu falo: Deus, por quê? Aí Deus lá do céu, todas as vezes ele fala: não é por quê, é pra quê. Às vezes a gente não entende. Por que que Deus levou a gente para lá, para a enfermidade chegar lá, para o nome dele ser glorificado. E essa enfermidade vai atrofiando. Ela passou por médicos, está passando, e o médico disse: olha, não tem jeito, é cirurgia. E eu fico me imaginando, por quê? Até janeiro nós estávamos vivendo uma vida. De janeiro para cá a gente está vivendo outra vida. Por quê, pastor? Até janeiro ela não era batizada com o Espírito Santo. E algumas coisas ela não compreendia, eu tinha que falar 2, 3 vezes, e ela falava: mas não é assim. E eu falei: quando você for batizada com o Espírito Santo, você vai entender. Uma santa ceia, nós temos uma salinha, uma secretaria no fundo. E eu falei para os irmãos: irmãos, a partir de hoje a secretaria não vai ser só secretaria, vai ser o quarto de guerra. Nós vamos toda a santa ceia, nós vamos juntar 2 irmãs, 2 irmãos, e vai de 2 em 2 horas, 5 minutos, e sai. Para toda a igreja aprender a orar. Porque como que a gente vai ganhar alma se a gente não quer orar? E eu falei para a igreja: vamos orar. E nesse dia ela foi orar. No primeiro dia. Faça propósito com Deus e você vai ver Deus responder com fogo a tua oração. Ela foi orar e a nossa oração todos os anos era: Jesus batiza a Cássia com o Espírito Santo. Jesus batiza ela, muda ela dessa maneira. Quando ela foi orar, que ela saiu, tinha um jovem por nome de Emerson. Quando os irmãos forem lá, os irmãos vão conhecer. Esse jovem, há mais de 10 anos, tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais tinha falado em línguas. E ele falava para o irmão dele e para os amigos: eu não acredito mais nisso. Eu acho que só foi aquele dia, só foi aquela vez e nunca mais. Nós estávamos encerrando a ceia. Jesus tomou a Cássia. Ela foi até esse jovem. Ela pediu para o irmão abraçar esse jovem. Esse jovem foi renovado, voltou a falar em línguas. Nisso que esse jovem voltou a falar em línguas, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Quando Jesus batizou ela com o Espírito Santo, acabou o culto, porque a gente terminou a ceia, os irmãos foram embora e ela sentada do meu lado falando em línguas. Deu 10 horas da noite, os irmãos: pastor, eu vou fechar a igreja. Pode fechar, deixa a gente aqui. Ela estava falando em línguas. Eu coloquei ela dentro do carro, levei para casa, fiz a janta, limpei a casa. Era meia-noite, ela estava falando em línguas estranhas. No dia seguinte, ela olhava para mim e dizia: foi a melhor experiência
Fizemos um trabalho de missões com o pastor Donizete do nosso ministério. Uma linda cruzada. 2 almas para Jesus. E bem no finalzinho, 2 criancinhas de 7 e 8 anos, 2 irmãos, foram lá na frente chorando. E eles olhavam para o pregador e falavam: eu quero ser batizado. Enquanto a gente, crente velho, isso é meninice, isso é criancice, eu não preciso, eu sou doutor, eu não. Ei, irmão, a melhor coisa é você sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Eu olhava aqui aquelas 2 criancinhas falando: eu quero ser batizado. De repente Jesus desceu com o Espírito Santo, as 2 crianças foram batizadas com o Espírito Santo, começaram a marchar, a falar em línguas, e foi algo especial. Vale a pena você passar pelo processo. Para nós irmos para o Alto Vale, eu já vou entregar. Eu tive que passar pelo vale da sombra e da morte. Antes de assumir a cidade nova, eu comecei a trabalhar numa empresa. E eu falei: vou me aposentar. 15 dias, queimei o meu pé na empresa, com aço derretido, a mais de 1500 graus. E eu finalizo aqui. A médica disse: vamos ter que amputar o pé dele. O pé dele está apodrecendo. 8 meses fiquei deitado na cama e a minha esposa cuidando de mim. Com 8 meses, um dia ela olhou para o céu e falou: Deus, eu aceito o teu chamado, eu aceito o que o Senhor tem na minha vida, mas cura o meu esposo. Depois de 8 meses que meu pé estava para ser amputado, a médica ali de tudo, centro de saúde, no dia seguinte ela olhou para o meu pé, ela tirou a máscara e ela falou: eu estou sentindo um cheiro diferente no pé dele. Eu não sei, ela começou a raspar, a debridar o meu pé. Eu comecei a sentir dores no meu pé. Ela começou a olhar para o meu pé e olhar para mim, olhar para o meu pé e olhar para mim. Falei: doutor, o que está acontecendo? Ela falou: você está sentindo dor? Eu falei: estou sentindo bastante dor. Ela falou: eu não sei o que aconteceu, mas ontem o teu pé estava apodrecendo, hoje o teu pé está renascendo, está tendo vida nele. Eu falei: eu sei o que é. É porque Deus, Ele está trabalhando na minha vida. Ela falou: o que é isso? O que é Deus? Eu falei: Deus é aquele que pode mudar a tua vida também, doutora. Ela olhou para minha esposa e falou: olha, rasga o papel porque não vai precisar amputar. Com uma semana, o meu pé que estava podre, Deus, Ele restaurou por completo. A medicina falava: ele não vai poder pisar mais. Hoje eu dou glória, falo em línguas, pulo no Espírito, porque o Deus que eu sirvo, Ele nos chamou para algo diferente. Ele nos chamou para fazer a diferença. 1 ano se passou, fomos para a cidade nova. 3 meses, fomos para o vale. Tem lugares que está precisando de você. Tem igrejas que estão necessitadas de você. Pastor, mas eu já oro. Glória a Deus. Eu já contribuo com missões. Glória a Deus. Mas eu falei só de uma igreja lá. Nós temos uma igreja em Iporanga, uma escola, uma igreja maior do que essa, fechada, porque o pastor Zeni, que é o pastor setorial lá, não tem ninguém para mandar para esse lugar. Temos uma igreja mais próxima a Barra do Chapéu, chamada Morro Agudo, fechada, não tem obreiros. Temos uma igrejinha linda de tábua, num lugar, se você procurar no Google, você procura lá Cachoeira da Mafalda, e essa igrejinha no meio daquele lugar, fechada, porque não tem obreiro.
sem contar algumas outras que nós ficamos sabendo. Não seja só obreiro para ter a carteirinha de obreiro, mas se dedique. A obra missionária necessita de homens e mulheres corajosos. Nós aceitamos o chamado. Tudo que nós temos, nós consagramos a Deus e falamos: é para a tua obra. E assim Deus tem feito. Deus tem nos sustentado. Deus tem dado roupa. Deus tem levado pessoas para nos abençoar. Pastor, o senhor se veste bem, é roupa japonesa. Que me dera. Só assim. Pastor, mas a missionária Cássia se veste bem. Oferta missionária para ela. Desses 2 anos e 6 meses, quando nós achamos que tudo acabou, Deus vem e fala para nós: continue. Entenda o que eu tenho para fazer com vocês. Se vamos para 3 anos, está na mão dele. Mas enquanto nós estamos lá, nós estamos glorificando a Deus e ganhando almas. E eu encerro aqui o último congresso, agora em novembro. 7 almas para Jesus. Os irmãos olhavam para mim e falavam: e aí, o que eu faço? Abraça a alma lá. Uma irmã chorando. E ela falava: eu quero voltar para Jesus. Quanto tempo a senhora está afastada? 10 anos afastada da igreja. Mas enquanto o pregador pregava, eu senti algo que me impulsionava. E alguém me chamou: vamos lá na frente. E ela foi 10 anos afastada, voltou para Jesus. O Alto Vale precisa de você. Que você guarde essa palavra. Pastor, mas eu queria uma palavra para mim pular no mistério, entrar no manto. Deixa isso para outro dia. Mas hoje é conscientização. Não é só você ofertar, você orar, mas também vai. O ID de Jesus. Tira um fim de semana, vai lá ficar um fim de semana com a gente lá. O pastor falou aqui que muitas das vezes não tem comida. Quando não tem comida, você aprende a caçar. Comer tatu, coati, e quando não, um copão de café cheio. Aprenda, missionário, você é lá na tua casa também, na tua rua, na onde você trabalha, para depois você ser missionário no campo. Deus abençoe. Se coloque de pé nessa noite. Quem sabe você ouviu essa palavra. Alguns testemunhos que nós falamos aqui. E dentro do teu coração está pulsando. Porque você ainda não aceitou a esse Jesus que nós estamos falando. Esse Jesus que cura, que liberta, que transforma. Esse Jesus que muda a situação do homem e da mulher. E nesse momento eu quero fazer esse convite para você. Você que quem sabe ainda não tinha ouvido falar de Jesus, eu lhe apresento Jesus Cristo, teu amigo verdadeiro, fiel, companheiro, amigo de todas as horas. Se você ainda não aceitou a Jesus, eu quero convidar você a vir aqui à frente a entregar a tua vida para Jesus. Pastor, eu já fui crente um dia, mas eu estou um pouco lá, um pouco cá, meio afastado. Ei, eu quero convidar você também a vir nesta noite, a retornar para os pés de Jesus. Pastor, o maior lugar que eu posso chegar, aos pés de Jesus. Eu quero convidar você, cadê você que precisa nessa noite entregar a tua vida para Jesus, porque Jesus falou com você, porque o que Deus tem na tua vida é muito grande. Eu quero convidar você, cadê você? Quem sabe você é missionário e não sabe, mas está do lado de alguém que ainda não aceitou a Jesus. Fale de Jesus para essa pessoa. Apresente Jesus para essa pessoa. Quem sabe ela está com vergonha, com medo de vir aqui à frente. Venha junto com ele, venha junto com ela. Mas apresente Jesus como libertador dessa vida. Jesus como
você. Aleluias. Eu sei que Jesus falou com você nessa noite. Eu sei que Jesus, Ele tocou no teu coração nessa noite. Porque você não aguenta mais ficar vivendo essa vida que estás vivendo. Uma vida de fraquezas, uma vida de derrotas. Mas Jesus te chama nessa noite. Cadê você? Aleluias. O Espírito Santo está nessa noite visitando a tua casa. Eu não vou prolongar porque as horas já se foram, mas eu quero fazer a última vez esse convite. Cadê você? Jesus te chama. Ele quer mudar a tua história. Uma história de derrota, uma história de tristeza, uma história de muitas lutas, mas uma história que Jesus quer trazer vitória hoje para você e para a tua casa. Cadê você? Aleluia. Espírito Santo, Deus, estamos aqui nesta noite, Pai. A tua palavra foi pregada. Louvamos, ofertamos nesta noite. E o Senhor conhece o coração de cada irmão e cada irmã aqui. Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, pessoas que estão aqui, mas que têm um desejo de fazer a Tua obra, fazer a obra missionária, pregar a Tua palavra, ganhar almas até os confins da terra. Pai, que essa chama, ela venha se acender, Pai, no coração de pessoas. Senhor.